Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, o canal tem recebido aqui uma verdadeira revolução, né? De pessoas, umas apoiando, outras não entendem a nossa posição, mas hoje eu vou deixar claro. O fato de a gente ter classificado as manifestações como um movimento bolsonarista só prova que a gente bate a real independente de quem seja o lado. Aquilo ali não passou de pessoas revoltadas com os resultados da eleição. Doa a quem doer. Eu sei que vocês acompanham outros canais que preferiram se cegar para isso, ou porque torcem muito pelo Brasil e não querem ver essa dura realidade que aí está, ou simplesmente porque gostaram de ver os seus canais bombando, ganhando milhares de views, aumentando o número de inscritos. Infelizmente tem gente que se vende por pouco. Eu não faço isso. Nós levamos água, levamos comida para as pessoas que estavam ali, para os bolsonaristas, porque independente de estarem errados, eu consigo entender o sentimento deles de revolta de ver um ex-presidiário no mais alto cargo do nosso país, como nosso representante maior. É muito triste saber disso, que no Brasil o crime às vezes compensa. O Lula provou isso. De ex-presidiário se tornou ex-condenado e agora presidente da República. Mas o maior culpado disso se chama o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro que, ao destruir a Lava Jato, enfraqueceu as sentenças dadas por ela, ao ponto do próprio ministro que ele indicou dar o último voto para deixar Lula ficha limpa. E o STF se sentia à vontade em descondenar o Lula. Tudo isso aconteceu debaixo dos olhos dele e ele não fez nada. Muito pelo contrário, torceu para que isso acontecesse. Como a culpa condena, ele agora se junta com esse cara, Valdemar Costa Neto. Olha como os dois estão juntos. A mídia não explica para vocês, nem faz questão. Afinal de contas, meus irmãos, quanto mais polarizado o povo tiver, é melhor. Porque essas coisas aqui, ó, essas politicagens, assim que eles chamam, pode rolar solto e o povo nem vai entender, porque vai tentar classificar, olha, quem falou é de esquerda ou de direita? Os de direita vão dizer que o Bolsonaro é santo e os de esquerda vão dizer que é um demônio. Então é só eu não ouvir o que não me convém. É assim que o povo tem agido e por isso é que você vê tantas pessoas inteligentes, mas totalmente perdidas. Valdemar Costa Neto, só é você colocar aqui no Google como eu fiz, Valdemar Costa Neto crime, e você vai ver, ó. Ele é um mensaleiro que em 2012 foi preso e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 7 anos e 10 meses no mensalão. E recebeu uma multa de 1,6 milhão de reais. Em 10 de novembro de 2014, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, autorizou que Costa cumprisse o restante da pena do mensalão em prisão domiciliar. Essas informações são públicas, não precisa ser nenhum mestre de internet para conseguir acessar. É só digitar, mais nada que isso. A matéria que está nas principais mídias, você pode procurar em qualquer uma, nós escolhemos aqui a Isto É, mas tem o seguinte, ó. Bolsonaro combinou casa, salário e advogados com Valdemar antes do pronunciamento. PL deve bancar aluguel de mansão e o futuro ex-presidente será conselheiro da legenda. Jair Bolsonaro chamou seus aliados mais próximos do Centrão para cobrar a fatura do apoio institucional como presidente da República e se blindar. Cuidou detalhadamente do seu futuro desde o domingo à noite, quando soube o resultado da derrota na eleição, antes de abrir a boca como esperado para esta terça-feira. Segundo fontes do governo, a blindagem caberá a Valdemar Costa Neto, o dono do PL, partido pelo qual disputou a reeleição. Bolsonaro quer garantias de uma vida protegida longe do palácio a partir de 1º de janeiro. Simples, ele não tem um instituto com financiadores, está sem defensores jurídicos e nem sabe ainda onde vai morar. De acordo com fontes, Valdemar sugeriu a Bolsonaro um aluguel de uma mansão no Lago Sul, em Brasília, para viver com a esposa e a filha menor, paga pelo PL. Além disso, o presidente perdeu seus advogados mais aguerridos durante a campanha. Ele terá advogados pagos pelo partido em todos os processos que responderá. Hoje são 58 processos no STF. Todos ou boa parte deles podem descer para a primeira instância, de acordo com a canetada dos ministros, e vai acontecer. O futuro ex-presidente também poderá ter um bom salário pago pela executiva do PL, como conselheiro da legenda. Sem essas garantias, Bolsonaro não discursaria para acalmar o país, enquanto assiste do palácio os eleitores mais aguerridos, inflamando as rodovias federais com a leniência da PRF bolsonarista. Bolsonaro sabia que, se reconhecesse a derrota no domingo, sem tratar de seu futuro com os ainda aliados, correria o risco de ver os caciques dos partidos o abandonarem de vez por Lula da Silva, o que vai acontecer, evidentemente, a partir de janeiro. Então, meus irmãos, eu acredito que, apesar de muitos aqui estarem na idolatria, devem
entender que as palavras do Messias carregavam a verdade, e nada mais que a verdade. E quando ele disse, maldito é o homem que confia no outro, ele se referia a isso que está acontecendo agora. As pessoas esqueceram completamente e substituíram o sentimento patriota, que deveria ser de lutar por pautas nacionalistas, pautas que fizessem o nosso país crescer. E não por homens, não por pessoas. Mas aquelas pessoas que estavam ali nas manifestações e estão ainda vestidas de verde e amarelo, pedindo intervenção militar, se esqueceram completamente disso e tratam Bolsonaro como se fosse verdadeiramente um mito vivo. Um político que, como eu já disse, entre ele e Lula, eu ainda preferia ele, mas que está muito longe de ser o ideal. Um cara corrupto, e isso vai ser provado logo mais. O que ele está fazendo aqui é um barquinho de papel, e quem brincou já na infância com um barquinho de papel sabe que logo logo ele vai absorvendo a água e depois afunda. Não tem como evitar. E o Bolsonaro está construindo para ele, ao lado dessas pessoas, você vê até pela imagem a falsidade, ele está criando esse barquinho de papel. Ele será preso, é preciso que ele seja preso, para assim o Lula poder governar. Para as pessoas que hoje vestem verde e amarelo e dizem eu estou aqui para salvar o meu país, sintam vergonha, assim como aconteceu com os petistas. É exatamente isso que o sistema vai fazer também com esse lado do sistema. Eles precisam que os dois lados sejam parecidos, inclusive em afeto na população. Então, meus nobres e queridos irmãos, quando me perguntaram, Davi, eu não estou entendendo você critica o cara, depois você vai lá, ajuda as pessoas, como é que pode uma coisa dessa? É simples, meus irmãos, eu tento absorver o que é bom. Nós temos plena consciência que nenhum político vai mudar esse país. Tem um lado pior, tem um lado menos ruim, só não tem um lado bom. Se essa é a realidade, o que nós podemos fazer é brigar por pautas. Por exemplo, se essas manifestações tivessem acontecido quando o Bolsonaro privatizou a Eletrobras, empresa estratégica, como ele mesmo dizia, se esse protesto tivesse acontecido quando ele manteve o PPI no preço dos combustíveis, fazendo a gente pagar aí quase R$10 no litro do combustível, se as pessoas tivessem protestado da mesma forma, se indignado, quando ele quebrava e destruía a Lava Jato, e assim permitindo e facilitando a soltura do Lula, se tudo isso tivesse acontecido, meus irmãos, se eles fizessem como nós, e vocês que acompanham o nosso trabalho sabem disso, quando nós mostrávamos cada coisa dessa que estava acontecendo ao longo dos 4 anos, se essas pessoas tivessem, ao invés de nos criticar e cobrar uma idolatria, hoje a situação seria diferente, ele mesmo estaria reeleito. Mas essas pessoas se cegaram, ao ponto de Bolsonaro votar quase 400 vezes junto com o PT, ou seja, as mesmas pautas, os mesmos ideais, e essas pessoas não fizeram nada, e muito pelo contrário dizia, deixa o homem trabalhar, ele é um estrategista, isso aí é um jogo de xadrez, às vezes ele volta uma casa para avançar 2. Chegamos à situação como o país está hoje. É verdade que tivemos uma pandemia, mas outros países enfrentam várias crises o tempo todo, inclusive com o próprio clima. O Brasil é uma terra rica e abençoada, farta de tudo. Não precisava cair tanto como caiu e as pessoas sofrerem tanto. Mas, devido à confiança em homens como Bolsonaro, em homens como Lula, estamos exatamente nessa situação atual. Cada pessoa que se vestiu de verde e amarelo e foi para ali, e eu não faço questão que fique nesse canal se não entender isso, se não se arrepender, porque como disse Deus, o nosso próprio Criador, através do seu Filho, bem-aventurados humildes, porque somente com a humildade é que se pode vir o arrependimento. Quando a gente reconhece que fez errado, que agiu como tolo, a gente pode realmente evoluir e melhorar. Quando a gente bate o pé e diz, não, eu estava certo e acabou, eu vou continuar batendo cabeça, não tem como evoluir. E é o que você vê nessas pessoas. Então é por isso que, de coração aberto, sem mágoa, eu convido essas pessoas a se retirar do canal. Vocês não conseguem enxergar. Tem gente que diz, Davi, eu já acompanho os vídeos há 2 anos, há 3 anos, se ainda não conseguiu entender isso. Então, meu irmão, aqui não é o seu lugar. É triste dizer isso, mas você ainda não tem capacidade de entender. Talvez precise acontecer mais coisas na sua vida para você começar a enxergar. Então é melhor você realmente se retirar. Quanto aos verdadeiros despertos que entendem a mensagem e que sabem que a única coisa que pode se fazer quando 2 lados são ruins é cobrar as pautas, não é levantar bandeiras e sim ficar de olho no que é feito todos os dias, essas pessoas são os verdadeiros irmãos de batalha, que estão aqui e compreendem cada coisa que é feita. Nós tentamos mostrar nesse movimento, ela por dentro, inclusive arriscamos estar ali, porque muitas daquelas pessoas já viram algum dos nossos vídeos com críticas a Bolsonaro. Quem é bom observador viu que muitos ali estavam em modo de defesa, porque estávamos ali. É só olhar quantas views o nosso canal já fez e a pessoa entende o porquê.
É claro que nós não estávamos ali para denegrir, como faz, por exemplo, o MBL, nem nada do tipo, mas apenas mostrar o que de fato era o movimento. Não era nacionalista, não era de caminhoneiros, como quiseram fazer as pessoas pensar, eram de bolsonaristas. Tentando deixar o seu mito na cadeira, mais importante, fazendo literalmente o que quiser e sem eles cobrar nada. Eu começo a entender, meus irmãos, que Deus realmente escreve certo por linhas tortas. Tem gente que até agora não entende. Não, Davi, Deus não escreve certo por linhas tortas. Sim, escreve. As linhas tortas se referem às escolhas erradas que nós fazemos. E mesmo diante de tantas situações ruins, atoladas até o pescoço, Deus ainda consegue fazer a gente sair desse buraco e seguir pelo caminho correto. Como humano, se você pegar literalmente e tentar escrever certo por uma linha que está torta, não tem como, é impossível. Mas Deus é Deus e Ele consegue fazer isso. Então, pode parecer terrível, como eu disse, a eleição do Lula, nos machuca, é óbvio que isso acontece sim. Você vê um cara que fez o que ele fez e está aí na mais alta cadeira, mas talvez isso seja a forma de Deus escrever certo pelas linhas tortas. Afinal de contas, meus irmãos, se teve um ponto positivo nessa greve foi exatamente isso, nessa paralisação. Foi mandar o recado para o sistema e dizer, olha, cuidado com o que vocês vão fazer. O povo está de pavio curto. Eu acho que essa mensagem foi passada. O ponto negativo foi que por causa justamente do extremismo de alguns, pessoas se prejudicaram com tratamentos médicos. Teve uma moça aqui de Recife que precisava vir aqui para minha cidade para fazer hemodiálise, toda inchada, e não achava ninguém que a trouxesse, nem pagando, porque as pessoas sabiam que as rodovias estavam fechadas, e ela quase faleceu. A mídia tem noticiado outras pessoas que precisavam até de transplantes, como um pulmão. E o órgão que ela passou anos esperando apodreceu, porque o carro não pôde passar. Então esse extremismo também, tudo que a gente faz de ruim e bom, também vai nos prejudicar. Porque o Lula agora pode classificar cada movimento legítimo como bolsonaristas extremistas. E esse é o maior pecado de Bolsonaro, meus irmãos. Porque ele literalmente usa o povo como massa de manobra. Tudo que a gente defendeu, porque se você se lembrar um pouquinho antes do Bolsonaro aparecer, os primeiros canais nascidos, as páginas, que nada mais são do que a representação legítima do próprio povo, mais um de vocês, eu, por exemplo, sou mais um de vocês. E nós aparecemos indignados de tanta mídia podre, de tantos famosos aqui na internet, denegrindo a família, a moral, os bons costumes, e a gente se levantou de forma simples, de forma humilde, e aos pouquinhos os canais saíram do zero, 10 inscritos, 20 inscritos, 100, 1.000, 2.000, 100.000 e por aí foi crescendo, aparecendo várias pessoas. Parou de ser vergonhoso ser uma pessoa conservadora. Bolsonaro apareceu justamente em um momento que as pessoas reconheciam Enéas. A classificação de mito pertencia a Enéas e Bolsonaro usurpou isso aí. Chegou apresentando algumas das ideias do Dr. Enéas, que Enéas hoje é isso, ideias, não é mais um homem, ele faleceu. Mas tudo que ele falava faz parte de planos de governo, ideias nacionalistas que podem salvar o nosso país, como a auditoria da dívida pública, por exemplo. Até hoje, a Maria Lúcia Fatorelli luta dia após dia para conscientizar as pessoas. O canal tem baixíssima audiência. Por quê? Porque o povo não está interessado no real problema. O povo só quer levantar bandeiras como time de futebol. Então, meus irmãos, eu faço esse vídeo sem rancor, sem mágoa, e realmente peço a essas pessoas extremistas que saiam do nosso canal. Aqui não é o lugar de vocês. Cada tribo tem seus índios. Essa tribo não é a sua. Para aqueles que entendem, meus irmãos, e sabem que é preciso cobrar, é preciso aproveitar cada momento ao nosso favor, sejam bem-vindos, meus irmãos, e nós seguimos juntos. Como eu digo, é uma honra estar na frente desse canal, porque você está nele. Então, meus irmãos, eu vou encerrando o vídeo aqui. Deixa essa imagem para que as pessoas não esqueçam o corrupto que esse cara é e logo logo vai estar atrás das grades. Diz com quem andas e eu te direis quem é. É palavra do Senhor. E não falha nunca, meus irmãos. Um abraço, fiquem com Deus e fui!